Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos de volta, galerinha, e eu agora estou com os meus óculos que eu havia esquecido no tempo anterior, estava meio assim, né? Bem, vamos com tudo porque a gente vai dar continuidade e agora a gente vai focar no predicado, mas obviamente a gente vai ter que retomar todo momento transitividade verbal, tá? Eu precisava que vocês soubessem transitividade verbal para que, à medida que eu for falando de predicado e tiver de citar esses termos que a gente viu na transitividade verbal, que vocês não ficassem aí sem entender do que estávamos falando, ok? Então, antes de qualquer coisa, vamos para a definição do predicado. Como eu falei com vocês, o sujeito é o termo sobre o qual a gente faz uma declaração. O predicado nada mais é do que a declaração feita acerca do sujeito. Então, tudo que não é sujeito é predicado. O que eu preciso fazer? Identificar o sujeito. Todo o resto eu chamo de predicado. E aí o predicado, obviamente, depois vai ter termos ali dentro, né, que vão ser específicos, vão ter classificações específicas, como os complementos verbais, como adjuntos adnominais, enfim, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer dentro daquela ideia do blocão, lembra que eu falei com vocês? Inclusive no sujeito a gente já viu isso. Quando eu olho para o sujeito, eu tenho uma coisa que é grande e eu tenho um núcleo, que é algo mais restrito. E aí sobram algumas coisas quando eu olho para o núcleo. Tem algo em torno. Esse algo em torno a gente vai ver mais para frente, funções sintáticas também, tá? Bom, reparem aqui nessas construções. Antônio mora no Rio de Janeiro. Sobre quem eu estou declarando algo? Antônio. Todo o resto é predicado. Mora no Rio de Janeiro. O que eu estou declarando? Mora no Rio de Janeiro. Então, Antônio, sujeito, mora no Rio de Janeiro, predicado. Agora a gente só está falando de predicado, tá? A gente não está falando de classificação ainda. Bem, segundo caso. Naquele lugar, tudo era mais florido. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre tudo. Então é o sujeito. O que eu estou falando era mais florido naquele lugar. Tudo isso é o meu predicado. Começamos um novo ciclo de estudo. Quem começamos? Nós. O sujeito está apagadinho ali, mas eu consigo recuperá-lo. É o tal do sujeito elíptico, desinencial ou oculto, que eu sei quem foi e ele não está explícito, mas eu consigo recuperar. Tá bem? Então, todo o resto, o que eu estou falando sobre nós? Todo o resto é o predicado. Eu estou falando que começamos um novo ciclo de estudo. Então, para você achar sujeito, se pergunte sobre o que ou sobre quem eu estou declarando alguma coisa. Para eu achar o predicado é o que eu estou declarando sobre o sujeito. O que eu estou
hablando sobre ele, beleza? Então, pensem nisso para vocês acharem esses dois polos. A principal parte é essa separação. Depois dessa separação é que a gente consegue começar a fazer as análises, começar a fazer aí as identificações necessárias, tá bem? Bom, o nosso predicado é classificado de acordo com os usos daqueles verbos que a gente viu e dos complementos que estão ligados a ele. Então, o predicado tem 3 tipos, de acordo com aquelas classificações verbais. Que tipos são esses? O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbonominal. Quando a gente terminar essa parte, eu vou ali no quadro criar um quadrinho com vocês que vai ser, ó, chuchu beleza, mamão com açúcar, para que vocês olhem para aquele quadro e olhem para a frase e identifiquem os elementos de maneira. Parcele seu acordo em até 12 vezes. Confira agora pelo site ou pelo app da Serasa. Precisando de ajuda para colocar as contas em dia? Tá tudo bem, tem a Serasa. Serasa! Verbos de ligação serão usados aqui. A gente vai encontrar verbo de ligação nesse caso. Então, aquela listinha que eu coloquei no quadro para vocês: ser, estar, parecer, ficar, permanecer, tornar-se, tá? Transformar-se também, verbos de ligação. Os verbos significativos estarão nesses 2 tipos aqui: predicado verbal e predicado verbonominal. Então, recapitulando, os predicados nominais usam verbos de ligação. Os predicados verbais e verbonominais usam os verbos significativos, ok? Bem, no caso do predicado nominal, a construção frasal vai se dar na relação sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E aí você pode se perguntar assim: Felipe, por que ele é chamado de predicado nominal? Simples. Que eu falei com vocês que o verbo faz, ele liga um termo ao sujeito. Ou seja, ele liga um termo nominal a outro nome. Ou seja, o que tem de mais importante aqui é o termo nominal, é essa relação do nome. Então ele é um predicado que estabelece relação de nome, por isso nominal. E aí é muito comum as pessoas acharem o seguinte: eu falei com vocês há 2 semanas atrás que para eu fazer análise sintática eu preciso ter verbo, porque tendo verbo eu tenho oração ou locução verbal. Então muita gente acha que o núcleo dos predicados é sempre o verbo. Não. O verbo é o que me indica a possibilidade de fazer análise sintática, ok? Mas nem todo predicado tem como núcleo o verbo. No caso do predicado nominal, o núcleo é sempre o predicativo. E o que é o predicativo? É esse termo que se relaciona com o sujeito, tá? Reparem aqui no exemplo, ó. Kleber é fofo. Sobre quem eu estou falando? Sobre Kleber. O que eu estou falando sobre o Kleber? É fofo. Vamos trocar Kleber por um nome feminino. Joana. Joana é fofa. Reparem que o termo fofo mudou para o feminino. Repara que se eu puser eles, eles são fofos. Elas são fofas. Ou seja, o termo fofo estabelece relação com o sujeito. E esse verbo não tem significado. Então, ó, sujeito, verbo de ligação, e
Esse elemento que se liga ao sujeito eu chamo de predicativo do sujeito. Ele é predicativo porque ele traz um predicativo, ou seja, uma qualidade, uma característica. E do sujeito porque ele está ligado ao sujeito. Só isso. Então, quando eu tenho isso aqui, é fofo, tudo isso aqui junto, ó, vamos lá. Sujeito é verbo de ligação, fofo, predicativo do sujeito. O que caracteriza o predicado nominal? O é fofo. O que é, então, o predicado nominal? É a junção do verbo de ligação com o predicativo do sujeito. Antonieta e Carlos são felizes. Sobre quem eu faço uma declaração? Sobre Antonieta e Carlos. Sujeito. 2 núcleos, composto. Aqui em cima um núcleo, simples. O que eu estou falando sobre eles? São felizes. Predicado. Ok? Consigo dar uma definição para ação, que é o verbo ser? Não. Verbo de ligação. Felizes está ligado a eles. Repara, Carlos é feliz, Antonieta é feliz. Quando eu coloco os dois, feliz tem que ir para o plural e vira felizes. E essa mudança é de acordo com o sujeito. Felizes é um adjetivo que caracteriza, que qualifica Antonieta e Carlos. Nesse caso, eu passo a ter, então, um predicativo do sujeito. E aí eu tenho verbo de ligação, são, mais um predicativo do sujeito. Essa junção faz com que eu tenha um predicado nominal. Ok? Terceiro caso, somos inteligentes. Quem somos? Nós. Sobre quem eu estou falando? Sobre nós. Nós, então, é o sujeito. Ok? Oculto. Eu consigo identificar, mas ele está apagadinho ali. Somos. Verbo de ligação, não tem significado. Ele é esvaziado, ele serve apenas para relacionar inteligente ao nós. Então, inteligentes é um adjetivo. Porque o predicativo ele tem base no nome, pode ser um substantivo ou um adjetivo, mas mesmo que seja um substantivo, ele está com a intenção de caracterizar, de qualificar. Então ele vai estar com função de adjetivo, tá bem? Bom, nesse caso aqui, ó, inteligentes, felizes, fofo, todos eles são adjetivos. E aí, inteligentes está ligado ao nós. Coloca eu. Eu sou inteligente. Elas são inteligentes. Eles são inteligentes. Tá? O inteligente sofre alteração no número de acordo com o sujeito. Não tem gênero. Assim como feliz também não marca gênero, mas fofo marca. Então, tudo isso aqui é o nosso predicado. E esse predicado é nominal. Se uma questão pedir o núcleo desses predicados, você tem que vir aqui, ó. Fofo é o núcleo do primeiro predicado. Felizes é o núcleo do segundo predicado. Inteligentes é o núcleo do terceiro predicado. Então, o núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito, ok? Então, como eu falei com vocês, é o único predicado que tem verbo de ligação, é o nominal. O predicado verbal vai usar os verbos significativos. E ao usar os verbos significativos, ele vai usar os complementos sempre ligados aos verbos, exclusivamente, tá? Então, ó, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. E aí, diferente do outro caso, o núcleo do predicado aqui é exatamente o verbo. Lá era o predicativo, aqui é o verbo, tá? Bem, aqui, então, eu tenho casos que se opõem e isso já ajuda vocês a entenderem essa relação. No predicado nominal, eu tenho o verbo de ligação, que não possui um significado, e o núcleo é o predicativo. No predicado verbal, eu tenho o verbo significativo, que eu consigo dar uma definição para ele. Ele possui um significado de fato, tá? E o núcleo é o próprio verbo. Então aqui, ó, a criança dorme. Sobre quem eu estou falando? Sobre a criança. O que eu estou falando? Dorme. Dorme não pede complemento.
verbo intransitivo. É literalmente o ato de dormir, verbo significativo. Então, eu estou priorizando a informação em torno do verbo. Núcleo, dorme. Tipo de predicado, classificação do predicado, predicado verbal. Marina chegou às 7 horas. Sobre quem eu estou falando? Marina, sujeito. O que eu estou falando? Chegou às 7 horas. É literalmente o ato de chegar, de ter saído de algum lugar e ter chegado a outro. A que horas? Às 7. Então marca o tempo. Se marca o tempo é advérbio. O advérbio ligado a verbo sempre. Porque o advérbio só se liga a verbo, a adjetivo e a outro advérbio. Nunca um substantivo, tá? Então pensem nisso. Nesse caso, predicado verbal, porque é literalmente o ato de chegar, então é um verbo significativo. Núcleo do predicado, chegou. Aqui, núcleo do predicado, dorme. Venderam frutas na feira. Alguém vendeu, eu não sei quem. Eu sei que tem uma pessoa que fez essa ação. Sujeito indeterminado, eu não sei quem, tá? Quem vende, vende algo. Frutas na feira. Frutas é o que eu vendo, é o que vendem, né? Então é verbo transitivo direto, porque ele exige complemento sem preposição. Qual é o predicado? Venderam frutas na feira. Núcleo desse predicado, venderam. É literalmente o ato de vender? É. O que é vender? Você ter um produto, precificá-lo, para que alguém possa adquiri-lo e pagar por ele, tá? Eu vi o livro na mesa. Sujeito, eu. É sobre quem eu estou falando. O que eu estou falando? Vi o livro na mesa. Quem vê, vê algo ou alguém. Exige complemento sem preposição. O que eu vi ou quem eu vi? O livro. É o complemento sem preposição, tá? Então, é literalmente o ato de ver, que é você conseguir enxergar, né? E de fato, atrelado ao olho, porque às vezes tem aquela ideia de enxerga a verdade, que é num sentido subjetivo. Não é aqui. Aqui é o ato literalmente de ver, tá? A coisa palpável. Então, vi é verbo significativo. Núcleo do predicado, vi. Transitivo indireto. Meu irmão obedece ao meu pai. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Ao meu pai. Completo sentido do verbo ligado por uma preposição. E aí, quem obedece está seguindo regras. Então é literalmente o ato de obedecer. É verbo significativo. Sujeito, meu irmão. Predicado, obedece ao meu pai. E aí o núcleo desse predicado é o verbo, obedece. João gosta de melancia. Sobre quem eu estou falando? João, sujeito. O que eu estou falando? Gosta de melancia. Predicado. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Do que ou de quem se gosta? Olha a preposição. Pede complemento ligado por preposição. E aí, de melancia. Então, o núcleo do verbo, gosta. É literalmente o ato de gostar? É. Então, é verbo significativo. E o verbo transitivo direto e indireto. O rapaz enviou o telegrama ao amigo. Quem enviou o telegrama ao amigo? O rapaz, sujeito. Fez o quê? Enviou o telegrama ao amigo, predicado. Quem envia algo, o quê? O telegrama ao amigo, a alguém. Então o verbo liga, né? Se liga aí a dois complementos, um ligado sem preposição e o outro ligado por meio de preposição obrigatória. É literalmente o ato de enviar, de você pegar algo e transmitir a alguém, levar para alguém, entregar para alguém. Sim, verbo significativo. E telegrama e amigo estão ligados ao verbo. Então, aqui é verbo significativo, logo eu tenho um predicado verbal. Núcleo desse predicado, enviou. O diretor comunicou o ocorrido aos pais. Quem comunicou o ocorrido aos pais? O diretor, sujeito. O que ele fez? Comunicou o ocorrido aos pais, predicado. Então, comunicou é literalmente o ato de comunicar? Sim. O que é comunicar? Acontece alguma coisa e você fala, você relata sobre aquilo. E quem comunica, comunica algo, o ocorrido, a alguém,
aos pais. Então pede dois complementos ligados ao verbo, um sem preposição e o outro com preposição. Então o que eu vim fazendo com vocês até aqui? Eu estou fazendo uma recapitulação do primeiro tempo e da semana passada, identificando o que é sujeito, o que é predicado. Olhando depois para o predicado, eu vejo o verbo, se o verbo é significativo ou de ligação. Ou seja, se ele tem uma definição, um significado ou não, tá? Se ele não tem, é verbo de ligação. Se ele tem significado, ele é verbo significativo. E aí eu vejo qual tipo de verbo significativo, tá? Para poder classificar esse tipo de predicado, ok? E aí eu vou retomar aquelas frases que eu mostrei antes para vocês, que o verbo era o mesmo, mas que mudava a transitividade. Aqui são as mesmíssimas frases. Só que quando eu mudo a transitividade do verbo, eu mudo também o tipo de predicado. Então, quando eu falei lá, o rapaz virou a mesa, era literalmente o ato de virar, ele era um verbo significativo e a mesa completava esse sentido. Então, eu tenho um predicado verbal. Quando eu digo o rapaz virou ator, o verbo virar é um verbo de ligação. Eu estou dizendo que o rapaz é ator. Só tem verbo de ligação no predicado nominal. E ator está ligado a rapaz. Olha aqui o caso que eu falei com vocês. Ator é um substantivo, mas que serve para qualificar, para caracterizar alguém, tá? A criança caiu na piscina. É literalmente o ato de cair. E o na piscina indica onde ela caiu. Então está ligado ao verbo. Então eu tenho um verbo intransitivo, mais a ideia de lugar. Então eu tenho um predicado verbal. A criança caiu doente, o caiu não é o ato de cair, é estar doente. Então aqui é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação e o doente é predicativo do sujeito, eu tenho o predicado nominal. Então no primeiro tempo, a gente viu a classificação exclusivamente dos verbos, enquanto verbos significativos ou verbos de ligação. Agora, eu retomei exatamente os mesmos períodos e classifiquei com vocês, a partir daquela noção, o tipo de predicado. O predicado é verbal, nominal, verbal, nominal. Quais são os núcleos? No verbal é sempre o verbo. Virou a mesa, o núcleo é virou. Caiu na piscina, o núcleo é caiu. Virou ator, o núcleo é ator. A criança caiu doente, o núcleo é doente. No caso do predicado nominal, o núcleo é sempre o predicativo. O predicativo é o elemento que se liga ao sujeito, tá? Então pensem sempre nisso. Bem, e aí a gente tem o predicado verbo nominal. Esse é um pouquinho mais difícil, mas não é nada absurdo. Pensem só no seguinte. Ele é uma junção dos dois anteriores. Como assim? Tanto que ele é chamado de verbo e nominal. Ele tem as duas situações. Então, para ele ser um predicado verbo, que é o predicado verbal, ele tem que ter o quê? A ideia de ação. E para ele ser um predicado nominal, ele tem que ter o quê? Predicativo. Se no predicado nominal o núcleo é o nome e no predicado verbal o núcleo é o verbo, no predicado verbo nominal eu tenho dois núcleos, porque ele é a junção dos dois outros. Então ele tem o verbo como núcleo, porque esse verbo indica uma ação, é um verbo significativo, e ele tem também o predicativo, que nesse caso vai poder ser tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo de um complemento, tá? Bem, como isso pode acontecer? Eu listei aqui para vocês. Pode acontecer com o verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito, ó. Ele riu preocupado. Vamos lá. Sobre quem eu estou falando? Sobre ele, sujeito, ok? Ele, o quê? O que eu estou falando? Riu preocupado, predicado. Então, olha o que eu estou fazendo com vocês de novo, separando sujeito e predicado. Presta atenção para entender o conteúdo, tá? Exige atenção, não é um conteúdo difícil. É só você vir fazendo desde o início, em tudo. Vem agora no verbo, riu.
É literalmente o ato de rir ou não? É. O que é rir? É você, né, sobrepor os lábios, amostrar os dentes, gargalhar. Tem um significado. Então é um verbo significativo, não é um verbo de ligação, tá? Eu poderia falar assim, ele riu. Reparem que a frase não precisa de complemento, tá? Ele riu muito, ele riu de você. Não importa do que, como, quando, onde, importa que ele riu. Então é um verbo intransitivo. Repara que preocupado não está ligado ao verbo riu, está ligado ao ele. Como que eu comprovo isso? Troco ele por ela. Ela riu, preocupada. Concorda com o sujeito. Então, o verbo não liga os dois, mas esse elemento se liga ao sujeito, porque é literalmente o ato de rir, tá? Eles riram preocupados. Elas riram preocupadas. Então, esse termo aqui estabelece relação com o sujeito. Quando eu tiver verbo transitivo direto, eu tenho um complemento ligado a ele, e eu posso ter um predicativo desse complemento. Consideramos falsa a proposta. Então, vamos lá. Quem consideramos? Nós, o sujeito oculto. O que estamos falando sobre nós? Consideramos falsa a proposta. Então, vamos lá. Quem considera algo ou alguém. O que nós consideramos? A proposta. É o complemento. Falsa está ligado à proposta. E aí, repara, se eu tirar o falso, a proposta fica ali com sentido incompleto. Consideramos a proposta. Consideramos a proposta o quê? Consideramos a proposta válida, falsa, verdadeira, interessante. Repara que falsa, preocupado, tem natureza de qualificação. O predicativo tem essa função de qualificar, tá? Como ele qualifica o que completa o sentido do verbo, é um predicativo também, só que do complemento. Eu posso ter o verbo transitivo direto mais o predicativo do sujeito. Aqui é do objeto, aqui agora é do sujeito. João comeu o bolo faminto. Quem come, come algo. O bolo, completa o sentido de comer. É literalmente o ato de comer? É. Se é literalmente o ato de comer, é um verbo significativo. Faminto não está ligado a bolo, nem a comeu. Faminto está ligado a João. Troca João por Joana. Joana comeu o bolo, faminta, concordou em gênero e em número. Eles comeram o bolo, famintos, concordou em gênero e em número. Elas comeram o bolo, famintas, concordou em gênero e em número. Ok? E aí, estabeleceu com o sujeito. Agora vem para de baixo. Eu posso ter um verbo transitivo indireto, mais o complemento desse verbo e o predicativo desse complemento. Todos chamam-lhe sábio. Sobre quem eu estou falando? Todos. Sujeito. O que eu estou falando? Chamam-lhe sábio. Predicado. Então, sempre identifica sujeito e predicado primeiro. Ótimo. Vamos aqui no verbo chamam. É literalmente o ato de chamar? É. Ou seja, chamar pode ser convocar, pode ser apelidar, pode ser caracterizar alguém, tá? Aqui no caso é caracterizar. Nesse caso aqui chamam a alguém, que é o lê, e sábio. Se esse lê aqui está ligado a sábio, é porque o lê faz relação a um homem, a um moço, a um rapaz, alguém do gênero masculino. Se fosse do gênero feminino, seria sábia. Todos chamam-lhe sábia. Vamos trocar o lê? Vamos botar um termo. Todos chamam ao Antônio sábio. Todos chamam a Antônia sábia. Ok? Então, isso daqui concordaria com o termo que completa o sentido do verbo. E aí, vem comigo no quadro. O que a gente precisa pensar para poder classificar esses predicados? Primeiro, eu tenho que observar que há 3 tipos de predicado. Quais são esses 3 tipos? O primeiro que a gente falou é o nominal. O segundo de que a gente falou é o verbal.
E o terceiro de que a gente falou é o verbo nominal. O que foi que eu falei com vocês ainda agora em relação aos verbos? A gente tem o verbo de ligação e o verbo significativo. Então, eu preciso me perguntar o seguinte: o predicado, olhando para o predicado, eu já identifiquei sujeito e predicado. O predicado tem verbo de ligação? Do complemento? Essas são as perguntas que eu preciso me fazer. E aí, com isso, eu vou conseguir distinguir mais facilmente. Então, olha só. O predicado nominal tem verbo de ligação? Eu falei com vocês que sim. É o único predicado que tem verbo de ligação. Ele tem predicativo? Sim. O predicado verbal tem verbo de ligação? Não. O predicado verbal tem verbo significativo, não de ligação. Então, nesse caso aqui, a resposta é não. O predicado verbal tem predicativo? Também não. Ele tem as informações que giram em torno do verbo. Então, a resposta aqui é não. O predicado verbo nominal é a junção dos dois anteriores. E aí, ele é chamado de verbal porque ele tem como núcleo o verbo, no caso do predicado verbal. E é chamado de nominal porque tem como núcleo o predicativo, que é um nome. Então, o verbo nominal nada mais é do que essa junção. Logo, ele tem verbo de ligação? Não. Ele tem verbo significativo. Ele tem verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Mas ele tem predicativo? Aí sim. Ele pode ter o predicativo do sujeito quando o verbo for intransitivo ou quando o verbo for transitivo direto. E ele pode ter o predicativo do complemento, dos objetos, quando o verbo for transitivo direto, quando o verbo for transitivo indireto e quando o verbo for transitivo direto e indireto. Então, olhando para esse quadro aqui, vocês conseguem pensar a estrutura desses predicados. E aí, mais uma vez, o passo a passo é, primeiro, identifica sujeito. Identificou o sujeito, todo o restante é predicado, ok? Eu já vi ali o pessoal falando assim, é muito confuso, difícil. Não é difícil, é trabalhoso. E aí eu preciso que vocês fiquem atentos. O primeiro passo é esse. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando, eu identifiquei o sujeito. O que eu estou falando, identifiquei o predicado. Primeiro passo, ok? Olha para o predicado agora. O verbo é de ligação? Verbo de ligação não tem significado. E aí tem que decorar, não tem para onde fugir. Você tem que decorar aqueles que eu coloquei no quadro no primeiro tempo, tá? Para além deles, vocês têm que olhar aqueles que são de natureza significativa, que mudam no contexto. Que é o caso do andar, é o caso do cair, é o caso do virar, tá? São verbos que podem também, dependendo do contexto, funcionar como verbos de ligação. Então, o verbo de ligação ele não tem significado e ele serve meramente de ponte entre o sujeito e o predicativo. Já o verbo significativo, que é o outro caso, é o verbo que tem significado. É o verbo que eu consigo atribuir a ele uma definição. Esses verbos que têm definições, eles vão aparecer aqui, ó, no verbal e no verbo nominal. O verbo de ligação só vai aparecer aqui no nominal,
ok? E aí no predicado verbal e no verbo nominal, esses verbos significativos são dois. Os intransitivos, que não precisam de complemento ou que estarão ligados a elementos de natureza adverbial. Então eles vão indicar tempo, lugar, intensidade, meio, modo, esses elementos ligados ao verbo, tá? São os verbos intransitivos. E os verbos transitivos são os que exigem complemento. Ou seja, se eu parar a leitura no verbo, a frase não faz sentido. E aí eu preciso de algo a mais para completar o seu sentido. Esse algo a mais são os complementos. E aí como que eu não confundo, então, com o intransitivo que pede a natureza adverbial? Porque o complemento não é advérbio. Então, o complemento não vai ter natureza de lugar, tempo, meio, modo, instrumento, de nada disso, tá? E aí, para classificar o predicado, eu vou entender que tem isso daqui ainda, o predicativo. O predicativo é uma classificação que indica uma qualificação de um termo nominal. Ele se liga a um nome. Ele se liga a um substantivo. E ao se ligar a um substantivo, ele acarreta a qualificação, trazendo uma informação desconhecida pelo ouvinte ou pelo leitor. Não necessariamente uma informação nova, mas é uma informação que o outro desconhecia. Então, o predicativo é uma informação nova para quem vai ler ou para quem vai ouvir. Então, quando eu digo ele é ator, eu parto do pressuposto de a pessoa para quem eu estou falando não tem aquela informação de que ele é ator. Então, se eu falo assim, Juan, ele é inteligente, eu parto do pressuposto que o Juan não sabe que ele é inteligente. E agora ele está passando a saber. O predicativo é uma informação que é nova para quem vai ler ou para quem vai receber. E aí eu preciso identificar isso. Predicado nominal tem verbo de ligação e tem predicativo. Nesse caso é obrigatoriamente o predicativo do sujeito. E o núcleo do predicado nominal é o predicativo. Predicado verbal não tem verbo de ligação, tem verbo significativo. E não tem predicativo. Tem ou os advérbios, os elementos de natureza adverbial, ou os complementos. De qualquer maneira, todos os termos estão ligados ao verbo e não ao sujeito, ao nome. E o núcleo aqui é o verbo. Predicado verbo nominal não tem verbo de ligação. Ele tem verbo significativo. Ou seja, tem verbo que exprime a ideia da ação. É o verbo intransitivo ou o verbo transitivo, com as suas subclassificações dos transitivos. Mas ele tem predicativo, que pode estar ligado ao sujeito, no caso um predicativo do sujeito, ou um predicativo de um dos complementos. E aí eu tenho dois núcleos. Eu passo a ter o verbo significativo como núcleo e passo a ter também o predicativo. Então, o predicado verbo nominal tem dois núcleos diferentes, ok? Tirem um print aí desse quadro, que ele é muito importante para vocês. Foi? Vamos aqui então para a gente poder fechar essa terça da resistência com uma observaçãozinha. Para não confundir os predicados verbal e verbo nominal, é necessário que vocês entendam a diferença de predicativo para adjunto adnominal. A gente vai falar mais especificamente sobre isso mais para frente, mas hoje eu já vou falar como eu já comuniquei. O predicativo e o adjunto adnominal, eles têm natureza de qualificação ou de caracterização. Mas em termos de função sintática, o que muda? Como eu falei com vocês, o predicativo traz uma informação nova para o meu leitor ou para o meu ouvinte. O meu ouvinte é que não sabia daquilo. Às vezes aquela qualidade, aquela informação é antiga do ser.
mas a pessoa com quem eu falo desconhece sobre quem eu falo, tá? Então, essa garrafa é nova. Eu estou partindo do pressuposto de que vocês, meus ouvintes, não sabem que essa garrafa é nova. E eu posso ter essa garrafa há 20 anos. Mas como ela é uma informação nova, é uma novidade para vocês, eu estou apresentando ainda. Já o adjunto adnominal, não. O adjunto adnominal é uma informação conhecida para quem eu falo. Então, quando eu falo assim, o esperto menino, eu parto do pressuposto que você sabe que ele é esperto. Você já tem essa informação. Então, o adjunto adnominal é uma informação conhecida já pelo meu ouvinte ou pelo meu leitor. O predicativo é uma informação nova, atribuída ao meu ouvinte. Nova para o meu ouvinte ou para o meu leitor, tá? A garrafa é nova, mas o material é... Eu não entendi, mas... Eu não sei se é para analisar a frase, mas assim, sim, o material é novo e a garrafa é nova, literalmente, tá? Então, pensem muito nessas relações para que vocês não confundam, tá bem? Eu sei que é um conteúdo que é com muitos detalhes, mas se vocês vierem fazendo passo a passo desde o início, dá para salvar, dá para resolver, beleza? Vem comigo aqui no quadro mais uma vez. Se tiver ficado alguma dúvida, galerinha, ó, meu Instagram está aí à disposição de vocês. Eu posso ajudá-los. Mandem as perguntas de vocês. Não fiquem com dúvida. O conteúdo não é difícil. Ele é só muito minucioso, tá? Então corre lá, @FelipeMoraesProf. Manda a sua dúvida. Na primeira oportunidade, eu poderei ajudar você. Mas mais do que qualquer outra coisa, pratique. Função sintática é prática. Lembrem-se disso. É a prática que vai ajudar cada um de vocês na organização dos períodos, na clareza e, consequentemente, na adequada classificação e no entendimento dos conteúdos. Belezinha? Um beijo imenso para vocês, um bom término aí de Terça da Resistência, uma ótima semana e até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Juan. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.